Toda a gente já conhece a doutora Raquel Chaves e esta é a nossa segunda sessão sobre a gestão de pessoas. E, como todos foram informados, a sessão vai ser gravada, mas praticamente só aparece a Raquel e mais duas ou três pessoas. Portanto, vocês continuem com o vídeo ativado, que a Raquel gosta de vos ver, e eu também. Raquel, tem a palavra. Muito obrigado. Ora, meus queridos, boa tarde, uma excelente tarde. É muito bom, como o Jorge bem disse, é muito bom olhar para as pessoas, né? Ainda mais uma pessoa que trabalha com pessoas e sobre pessoas, nada mais natural do que a gente gostar de olhar uns para os outros. Nessa versão online, mais ainda, né? A gente já não tem a energia, já não tem o presencial. Se for assim online, pelo menos a gente possa ver os rostos, os semblantes das pessoas, traz para a gente um aconchego humano que é muito importante. Ora bem, de resto, agora para esse início, é claro que eu preciso agradecer mais uma vez a esse gigante que é o Jorge, no trabalho que realiza na PEC, Em nome da APEC, em naturalmente. nome da PEC, Portanto, é agradecer à naturalmente. APEC. Claro, claro que sim, mas o Jorge faz realmente de forma brilhante, né? Leva aí essa missão da APEC de uma forma brilhante. Mas agradeço também a confiança a todas as pessoas que fazem parte da direção da APEC e a todos vocês que estão aqui, né? Por esse pouquinho para a gente conversar sobre esse tema que é sempre muito pertinente, tem sempre muitas inscrições. O Jorge comemora cada uma, né? Cada inscrição vai me colocando ali a par de quantos inscritos tem. Por um lado, nós ficamos muito felizes com essa alta, né, adesão, para estarmos juntos conversando sobre isso. Por outro lado, nos deixa aqui com alguma, né, com alguma sensação de que, ok, temos problema para resolver. E aí é sobre isso, sobre esses problemas que nós precisamos conversar, levar aqui uma reflexão. Na verdade, a gente trouxe o nome desse momento como da reflexão à ação. Porque, de fato, eu particularmente adoro filosofia, sociologia, antropologia, né? Todas essas áreas que fazem a gente pensar. Mas nós precisamos colocar a mão na massa. Realmente precisamos cada vez mais, e a proposta que a gente tem vindo a desenvolver aqui nesses encontros são cada vez mais assim, que a gente traga esse momento para estarmos juntos, trocar forças, né? Assim, partilhar um pouco também das dores e dos desafios, e muito mais identificar o que nós podemos e devemos fazer. Tá? Então, a proposta de hoje trago uma vertente aqui um pouco mais reflexão, mais jogando literalmente ali para o campo da ação. Mais uma vez, quem quiser participar, sinta-se completamente à vontade. Eu tenho aqui pouco tempo para mostrar tanto conteúdo, fico com uma ansiedade enorme em partilhar ideias, conteúdos e tudo, acabo enchendo muita coisa, não é? Mas acabo roubando um pouco o tempo de vocês para essa participação e essas perguntas e tudo. Mas não se sintam aí envergonhados durante a própria sessão, levantem a mão. Se eu não perceber, o Jorge sinaliza e a gente para um pouquinho e vai responder o comentário ou a pergunta como queiram. E também podemos deixar sempre mais para o final. Não percam aí as perguntas de vocês ou os comentários, que ali para o final a gente faz uma sessão de esclarecimento. Tudo bem assim? Pode ser? Façam só assim, ó. Tudo jóia? Boa! Como o Jorge disse, quando eu partilho o ecrã, fica aparecendo só eu e mais duas pessoas. Portanto, se quiserem também desligar aí a câmera, eu já não vou ver vocês e ficam aí também a cuidar de outras coisas. Vocês me escutam bem, sim? Tudo tranquilo? Boa. Então, vamos aqui fazer a nossa partilha, exibição. Ora bem, deixa eu só deixar aqui mais confortável para mim em termos de página. Pronto, então, como eu disse há pouco, da reflexão à ação, é isso que nós precisamos fazer nas nossas escolas. E eu começo mesmo com essa.
num formato mais pergunta, mais quase que autoavaliação, mas numa vertente bem prática. Nós estamos aqui para falar sobre as práticas de gestão de pessoas nas nossas escolas de uma forma prática, tentem, né? Peguem aí um pedacinho de papel e vão escrevendo as respostas de vocês para cada uma das perguntas, tá? Para no final, eu vou pedir que vocês somem, e aí eu tenho uma grelha ali de escala para vocês auto-identificarem em que situação a escola está em relação a essas práticas de gestão de pessoas. A primeira pergunta que a gente traz aqui é: a escola define claramente o perfil desejado para um cargo ou uma vaga quando a gente faz um anúncio para um recrutamento? Será que eu realmente tenho clareza do que eu estou à procura, de que tipo de profissional? Aqui não é o julgamento do ser humano, como é óbvio, mas das suas atribuições em termos de competências, né, técnicas e comportamentais. Até que ponto eu paro enquanto coordenador, coordenadora, diretor, para definir claramente esse perfil do cargo esperado? Isso tudo porque muitas vezes a gente está tão preocupado em não encontrar pessoas que eu não vou nem definir que perfil eu quero, né? O que vier eu aceito. Mas isso é um grande risco, uma grande cilada. Então, façam aí, atribuam as notas para como é que a escola trata esse perfil. Depois, a seleção inclui entrevistas dinâmicas, avaliações que permitem identificar as competências técnicas, comportamentais e o alinhamento com a cultura da escola católica, né? Será que na minha seleção, eu tenho técnicas suficientes para identificar aquele perfil que eu descrevi anteriormente, né, antes de publicar a vaga? Será que eu tenho técnicas, entrevistas, dinâmicas, né, avaliações? Existem muitas técnicas seletivas, a gente traz aqui só algumas para identificar. Atribuam as notas que dão à escola. Agora, durante o período de integração, é atribuído um responsável para acolher e apoiar o novo colaborador? Tanto faz professor, educador ou outro funcionário não docente. Até que ponto eu sei quem é que vai conduzir aquela pessoa? Eu pergunto isso porque geralmente fica na responsabilidade do coordenador, é o mais habitual, né? Mas não precisa ser assim. Ou será que é o coordenador na minha escola? Será que está claro a responsabilidade de acolher, apoiar, integrar essa nova pessoa? Será que eu não poderia trazer um outro elemento da equipa para ser o responsável por integrar essa pessoa, né, e garantir que ela está bem integrada? Que nota vocês atribuem para essa pergunta nas escolas? Depois, existe um plano estruturado para receber os novos colaboradores? Isto é, eu sei o passo a passo que precisa ser feito desde a apresentação das instalações, a apresentação da identidade da escola, a apresentação das suas funções, né? Tudo que é necessário para essa pessoa se sentir integrada. Existe esse plano ou vou fazendo quando me lembro que tem que fazer, né? Mas isso não está organizado em lado nenhum, e com algumas pessoas, quando entram, eu lembro de fazer, outras pessoas, naquele dia eu estou sem tempo e não faço. Atribuam mais uma vez a nota. Pergunta 5. A escola realiza algum procedimento, seja pesquisa, entrevistas ou discussões para identificar as necessidades de formação? Como é que a gente faz um plano de formação? A partir de onde, de quais indicadores, né, ou de quais sinais eu faço um plano de formação? Eu digo que a minha equipa precisa daquelas formações. Será que eu reúno professores, funcionários para fazer esse levantamento?
A partir de quais indícios? Atribuam mais uma vez a nota. Sexta, a escola promove ou incentiva formações para desenvolver os seus educadores, professores e funcionários. Qual é a nota que as nossas escolas têm hoje para o incentivo, a promoção ou até, né, o investimento financeiro no desenvolvimento das pessoas, né? Aqui realmente é uma avaliação que precisa ser bem, uma atribuição de nota que precisa, né, se nas outras, claro, bem cuidada, tá, gente? Para que a gente realmente seja justo e coerente com as nossas ações. As funções e objetivos são comunicados, né, nesse caso, comunicados, de forma clara. Todas as pessoas conhecem o que a escola espera do trabalho delas na concretização desses objetivos. Será que está claro para a minha equipe docente e não docente o que é esperado, que responsabilidades ele tem em relação àquela função? A coordenação ou as coordenações apoiam ativamente os professores e educadores na realização do seu trabalho, oferecendo recursos, orientação e prazos realistas. Como é que estão as nossas, né, coordenações em relação a esse apoio na realização do trabalho? Mais uma vez, atribuam nota. Nona questão. Existe um sistema formal de gestão e avaliação de desempenho com critérios claros e conhecidos por toda a equipa? Ou eu, enquanto diretor ou coordenador, faço uma avaliação, né, é, de critérios ou atributos ou competências que a pessoa que está sendo avaliada nem sabe pelo que está sendo avaliada, tá? Décima questão. Após essa avaliação, cada pessoa recebe feedback construtivo sobre o seu desempenho e é definido em reunião um plano de melhoria ou desenvolvimento contínuo para essa pessoa. Nós temos essa prática de avaliar, né, gerir o desempenho, avaliar e dar esse feedback construtivo. Atribuam a nota. Já vamos finalizar. A escola possui ações para motivar, falávamos no último encontro, que eu até desafiei, que plano de formação é bem comum, plano de motivação é que é mais difícil, né? Julgo eu. Portanto, façam uma avaliação até que ponto a escola possui ações ou um plano para motivar as pessoas e cuidar do seu bem-estar. Última questão. A relação da liderança com a equipa mostra um clima de trabalho saudável, baseado em respeito, apoio e comunicação aberta, próxima, aberta, eficaz, enfim, transparente. Até que ponto nós temos a relação da liderança, né, próxima com todas as pessoas? Atenção que aqui são dois elementos da motivação muito importantes: a liderança e a comunicação. Então, nós temos aqui um conjunto de perguntas que vão conduzir as nossas práticas e nos dão uma. Claro que não é nada profundo, tá, gente? É claro que em uma hora eu não consigo fazer nada muito tão profundo aqui, mas nos dá bons indícios de como é que as nossas escolas estão. E aqui cada um vai fazer a soma dos pontos e se auto, né, avaliar, refletir em relação a essas práticas. Porque, no fundo, nós sabemos os problemas que enfrentamos. Eu sei que está muito claro, estão muito claros os problemas, as dificuldades e os desafios que nós enfrentamos nas escolas. O que nós precisamos saber mesmo é o que é que nós já fazemos para enfrentar esses desafios. E cada uma dessas perguntas leva a uma prática que enfrenta, sim, ou reduz ou elimina determinados desafios. Tá? Só para ligar aqui a nossa dor àquilo que está sendo refletido. Então, façam aí as avaliações. É claro que esse não é o momento para, né, para grandes comparações, enfim, mas é momento sim para a gente verificar se nós
estamos com a escola em um nível de risco elevado, isto é, ausência total ou quase total de boas práticas. Se nós temos uma escola só com práticas pontuais, informais, inconsistentes, ou só aquelas práticas que são muito obrigatórias, né? Fazer a admissão ou a tal das 40 horas de formação por ano, porque é obrigatório, coisas do gênero. Se na nossa escola já aponta para um desenvolvimento em termos de gestão, né? Existem práticas de forma irregular, mas já aqui acrescemos qualquer coisa. Se não, a nossa escola está muito boa, estruturada. Poxa, Raquel, que bom! Eu estou feliz porque, afinal de contas, eu me atribuí boas notas e acho que está aqui em bons níveis de prática. Ou se há alguém aqui no grupo, né, na sala, que identificou que a sua escola realmente tem uma excelência na gestão das pessoas. Se sim, muitos parabéns, que bom! Isso é louvável, e é de se reconhecer. Se não, se está um pouco mais para trás, é correr atrás aqui realmente do prejuízo, tá? Não, não é para essa atividade, não é para deixar ninguém triste, nem paralisado, nem com baixa autoestima, de forma alguma. A intenção dessa atividade é para trazer clareza, volto a dizer, não é nada profundo, mas já nos mostra aqui alguns indícios. Tudo bem? Tudo bem, façam aí. Eu estou aqui com o Antônio, a Carla e o Jorge no meu canto direito. Os três com a... Tudo bem, Antônio? Boa. Agora, Raquel, que práticas são essas? Você fala tanto em práticas, eu não sou da área, né, da gestão das pessoas. Que práticas são essas? Posso fazer aqui uma parte? Essa imagem foi gerada por inteligência artificial. Gente, não é fabuloso? Estou apaixonada pela inteligência, pela IA, né? Olha só o nível de detalhes, porque faço muitas formações para o Brasil, e aí quando eu faço pedido de imagens, eu tenho que colocar detalhes, a bandeira de Portugal ali. E eu coloquei detalhes, viu, Jorge? É que eu queria uma sala de direção de uma escola católica em Portugal, e a inteligência artificial me mandou essa imagem com a Nossa Senhora e a bandeira de Portugal. As pessoas estão aqui no inverno, vestidas de frio, né? E é só para trazer aqui E essa o dimensão. crucifixo também. E o crucifixo, é genial. Isso aqui para mim é muito interessante da gente partilhar. O quanto a tecnologia já pode nos ajudar em relação a isso. Pois bem, Raquel, que práticas são essas? Bom, na formação passada, no encontro passado, eu falei que existem níveis de complexidade nessas práticas. E nos últimos tempos, eu tenho vindo a aprofundar as minhas reflexões em relação a isso. E acrescentei uma nova página que não estava na formação que eu falei e mostrei exatamente isso aqui para vocês. Onde eu digo que, no nível mais básico, as escolas fazem aquilo que é da ordem do obrigatório, né? Nós temos que contratar, fazer a admissão, pagar os salários, registrar as faltas das pessoas, inscrição na segurança social, pagar seus salários, férias, né? E quando não vai renovar ou tem uma rescisão, fazemos todo o procedimento de fim, né, de relação laboral ali com aquela pessoa. Mas isso não é gerir pessoas. Isso aqui é o que eu, Raquel, chamo de setor pessoal. É feito pelo departamento pessoal da escola, ou pela secretaria, ou até mesmo quando as escolas são pequenas, pela própria diretora ou diretor, ou enfim, coordenador. Mas isso aqui não significa gerir pessoas, tá, gente? É um departamento pessoal super necessário, mas ainda não é. Depois de uma tentativa de aumentar essas práticas, o que as escolas costumam fazer é o trabalho conosco no site, né? Tem que receber os currículos e fazem 1 ou 2 semanas pedagógicas por ano, geralmente ali na pausa, né? Nas férias, em que a gente consegue reunir o corpo docente, até alguns funcionários, enfim, para ministrar alguma formação de forma mais intensa. Mas ainda assim, embora seja louvável, já é um próximo passo, mas ainda assim não nos dá muito conforto em relação à gestão dessas pessoas. Não é o modelo ideal, tá? É só um passo a mais.
O que nós trazemos como proposta dessa gestão estratégica de pessoas é um conjunto de ações práticas bem estruturadas que vão acompanhar os funcionários desde o momento em que eles entram, professores, funcionários e educadores, até o momento em que eles saem, isto é, que eles deixam de trabalhar na escola. Passa por uma seleção bem cuidada, pela integração, por formação, né? Isto é, pelo desenvolvimento das competências necessárias. Eu dou para essa pessoa a oportunidade dela receber projetos que a desafiem e realizem. Eu tenho práticas de reconhecimento, eu tenho um plano de carreira estruturado para essa pessoa, né? Eu tenho uma estrutura que dá apoio emocional caso seja necessário até essa pessoa deixar de trabalhar conosco, se for por a ocasião da reforma, por exemplo. Isso aqui, sim, é o que nós chamamos de gestão estratégica de pessoas. Notem que o departamento pessoal está amarelo, porque são as práticas da contabilidade que precisam acontecer, claro, né? E caminham junto, tá, gente? Caminham muito ali junto com essas outras práticas de gestão, mas são coisas de eixos separados. Então, até pouco tempo eu trabalhava só com até aqui, essa página, como estava, e eu acredito que algumas pessoas lembrem que tenham assistido o encontro anterior. Entretanto, há alguma coisa que, que falta aqui em termos de reflexão. Do jeito que está, é muito linear, é muito fácil, entre aspas, parece que a pessoa sai bonitinha, entra bonitinha de um lado e sai do outro, né? Como se as coisas fossem muito lineares, muito, pronto, fáceis mesmo, do jeito que está aqui. Só que não é bem assim. Nós trabalhamos com algo muito mais complexo do que, né, uma linha muito linear dessa forma. Nós trabalhamos com seres humanos que passam por diversas fases das suas vidas. E por isso é que essa proposta de gestão estratégica de pessoas tem muitos desafios. Porque as pessoas às quais a gente faz essa gestão, elas passam por literalmente altos e baixos na sua vida, né? Ficam felizes porque casaram, ficam felizes porque se formaram, ficaram grávidas, né? Ou pais de família, mas também tem situações de adoecimento, de perda, de afastamento, de sofrimento, né? Isso sim é que é uma visão de uma gestão estratégica, mas humanizada de pessoas, porque só falando da estratégia da escola, eu só vejo os processos na minha frente, né? Eu, enquanto gestor, enquanto liderança. Só que no dia a dia, esses processos vêm recheados de humanidade, né? Pessoas que adoecem, pessoas que casaram e têm tantos dias de folga por conta do casamento, pessoas que perderam entes queridos e também têm mais outros dias de folga por conta do seu luto. Isso sim é que é uma visão de uma liderança que sabe que tem que honrar o compromisso da sua escola, mas tem pessoas que precisam ser acompanhadas, geridas e cuidadas. Por isso, nós acrescentamos essa prática ou essa página ao nosso modelo para gerir as pessoas. Esse conjunto de experiências ao longo dessa jornada da pessoa no trabalho na nossa escola é o que a literatura da administração chama de experiência do colaborador. Nós, escolas católicas, vamos chamar de experiência da pessoa humana, né, do ser humano. E nós temos o privilégio de acompanhar e de poder transformar essa experiência no campo do trabalho algo salutar, algo que vai ficar na memória, algo que vai realmente trazer boas experiências para essas pessoas. Que elas vão entrar na nossa escola, né? Vão chegar na nossa escola com uma carinha assim mais jovem, cheia de brilho no olho, vão passar por aquela experiência ao longo do trabalho, depois elas vão, né, chegar mais aí para um fim de jornada, né,
Como é que elas vão chegar? Na verdade, é uma pergunta, né? O Antônio está olhando para a senhora já cheia de ruguinhas, né, Antônio? Como é que as pessoas saem do outro lado? A reflexão que eu trago é o que é que as pessoas têm vivido nas nossas escolas? Como é que nós temos acompanhado? Que experiência é essa? Né? Será que chegam com brilho no olho e saem com brilho no olho também? Né? Em boa medida, nós somos, sim, responsáveis por essa experiência. Lembrando que essa experiência vai. E por que que nós estamos falando? Raquel, deixámos de ouvir. Foi, eu carreguei aqui em qualquer lado e devo ter Uhum. carregado aqui Sim, no sim. áudio, desculpa. Oh, Ricardo, É, diga, Antônio. esta imagem não pediu à inteligência artificial. Essa foi, sim, senhor. Como está ali, escola básica de primeiro ciclo, ensino básico, São Pedro de Alcântara, não é escola Foi. qualquer. Tramou A a inteligência inteligência artificial. artificial, Já a viu IA isso? passou-lhe a perna aqui. Eu passei horas construindo essa imagem que eu queria o detalhe. Na primeira versão, a inteligência artificial me deu a senhora com a mesma roupa. Literalmente a mesma roupa. E aí eu pensei assim, bolas, 30 anos depois a senhora está com a mesma roupa, não pode ser. Pronto, brinquei aqui com o tal do prompt, né? Que é o comando que a gente dá para a inteligência artificial. Pronto, foi a que mais se aproximou. Pelo amor de Deus, não invente defeitos na imagem que está maravilhosa. Foi só uma brincadeira. Pois bem, a reflexão, além da descontração, que é muito bom, é como é que essas pessoas saem do outro lado, depois de trabalhar 10, 15, 20, 30 anos. Que experiência é essa? Lembrando que o ser humano hoje no campo do trabalho, não só no campo do trabalho, mas o ser humano, o que ele deseja é ter uma boa experiência, né, gente? É isso que nós queremos. Nós queremos entrar hoje num supermercado e ter uma boa experiência enquanto comprador. Nós queremos fazer uma viagem e ter uma boa experiência. Nós queremos, enfim, em todos os campos da nossa vida. E no trabalho, mais ainda. Por que, Raquel, que você está falando disso aqui? Porque nós precisamos atrair jovens, certo? Nós precisamos atrair os jovens para a docência e os jovens estão super atentos e sensíveis à experiência que eles terão naquela empresa, naquela escola. Por isso é que faz sentido falar disso aqui. Se a gente não tiver essa sensibilidade ou essa atenção, a gente não consegue ter postos de trabalho, ambientes de trabalho que sejam atrativos para pessoas, né, mais jovens com menos idade, porque eles estão muito atentos a isso e selecionam as empresas para onde vão mandar currículos através daquilo que a empresa promove em termos de experiência para os seus funcionários, tá? Agora, certo, Raquel, mas o que é que eu faço? O que é que eu faço com isso, né? Com essa ideia? Onde é que eu aplico isso? Como é que eu transformo isso em prática na minha escola? Eu sei que não, em princípio parece não tá tão claro, e aqui é a minha missão de clarificar isso. Também numa outra formação passada, eu já trouxe essa ideia de que, para simplificar essa transmissão das práticas de gestão de pessoas na escola, eu concebi, eu digo concebi porque não vi isso feito dessa forma em lado nenhum, foi realmente uma concepção, que nós precisamos trabalhar em quatro grandes eixos, em quatro pilares. O que nós queremos mesmo enquanto liderança na escola é ter uma boa equipa. Nós precisamos de pessoas competentes, com as competências certas. Nós precisamos que elas trabalhem, né, e entreguem um excelente desempenho. Por fim, mas não menos importante, que essas pessoas estejam satisfeitas e motivadas, sabendo que nenhuma das quatro ações ou dos quatro macro-objetivos pode faltar,
Se faltar, a própria imagem está muito clara. Vai ficar uma lacuna, né, uma falta no nosso modelo, porque nós precisamos das pessoas competentes, que façam bem feito e que estejam motivadas. Mas aí nós nomeamos de uma forma mais técnica esses procedimentos em recrutamento e seleção, formação e desenvolvimento, gestão de desempenho e todas as práticas de motivação, satisfação e de engajamento. No encontro passado, eu só falei até aqui, mas sei que preciso ser mais detalhada nessas práticas, né, Raquel? Afinal de contas, o que que a gente faz em cada pilar desse? Como é que se traduz, como é que se operacionalizam essas práticas? Bom, é o que nós fazemos, ensinamos já, enfim, formações, mentorias, é transformar o recrutamento e seleção, ou implementar práticas para ter tudo isso aí. Ó, nós começamos com o perfil de competências, aquilo que nós fizemos lá na primeira pergunta, lembra? Já aparece aqui. Nós definimos para cada função um perfil de competências. Nós transformamos esse perfil de competências em anúncios apelativos para que as pessoas se sintam atraídas por esse anúncio quando a gente tem vaga. Depois disso, depois do recrutamento, a gente faz uma seleção bem cuidada. Não é porque a minha escola está em desespero, porque não tem professor, que eu vou aceitar qualquer pessoa e adiar o problema. Eu tenho sim que manter a calma e fazer uma seleção bem cuidada. Fazer uma seleção por competência e não por conveniência. Por conveniência é o quê? Suprir ali aquela falta do professor, porque os pais estão reclamando, mas aquele professor não tem aderência com a cultura da escola. Então, o que nós fazemos é uma seleção por competências. Depois dessa seleção, eu jogo essa pessoa para o processo que o setor pessoal faz, de admissão, mas não para por aqui. Eu preciso ter um procedimento de integração na cultura da escola. Também não é só ali nos primeiros dias mostrar as instalações, mostrar os colegas de trabalho, mostrar, enfim, o calendário da escola. 5 dias, pronto, já está integrado. Não, as coisas não funcionam assim. Há pessoas que demoram um mês e há pessoas que demoram 6 meses para se sentirem integrados naquela equipa e, sobretudo, na cultura daquele lugar. Só que eu, coordenador, o diretor, estou tão apressado, tão cheio de coisas para fazer, que depois de uma semana, 15 dias, eu acho que aquela pessoa já está integrada e ela não está. Né? Então, é aqui uma grande falha nesse eixo do recrutamento e da seleção, por isso nós temos que ter aquele procedimento com datas responsáveis para a gente não cair no esquecimento. Também chama a atenção para a avaliação do período de experiência. Alguns contratos, inclusive, já prevêem que a gente faça uma decisão se aquele contrato segue ou não, depois de 30, 60 dias ou mais. Outros não têm esse período de experiência, mas é importante ainda assim fazer. Porque a avaliação do período de experiência é das duas, uma. Ou vai me ajudar a decidir se aquele contrato deve seguir, né? Enfim, deve cumprir o contrato ou não, encerra-se por ali. Ou, no caso de contratos que não prevêem, eu faço já uma reunião com essa pessoa para dar feedback a curto prazo, dizer o que é que a escola espera dela, como é que as coisas estão, perguntar como é que as coisas vão, como é que ela está sentindo o novo ambiente de trabalho. Então, é isso que nós temos vindo a ensinar, né, volto a dizer, nas formações e nas mentorias, para que coordenadores e diretores implementem nas escolas, no eixo recrutamento e seleção. No segundo eixo, nós temos, um vai fazendo ponte para o outro, tá? Um vai fazendo ponte para o outro, porque o descritivo de função é a primeira formação ainda do momento de integração, tá? Então, ainda é momento de integração quando essa pessoa tem que receber uma formação sobre o seu descritivo, isto é, quais são as responsabilidades, atividades, tarefas esperadas para a sua função. Logo depois, também em jeito ainda de integração, a formação inicial, né, com todas as rotinas da escola, com tudo, coloquem tudo,
Porque aquilo que tem, a nossa escola tem, é claro para a gente, não é claro para quem entra. Então, nós temos que reunir esse conjunto de informações, transformar a informação e dar essa formação inicial para essas pessoas. Depois, nós precisamos ter as nossas formações internas. Gente, isso aqui é uma, é uma grande sacada, sabe? É uma coisa assim que eu não sei dizer o quanto é transformador para uma escola pegar nos seus documentos orientadores e colocar em jeito de formação interna e atribuir hora de formação com ficha de presença. Nós somos exigidos que as escolas tenham, as escolas, as empresas, 40 horas. Aí nós sentamos com um grupo de pessoas para dar formação sobre o cargo delas, ou dar formação sobre o projeto educativo, dar formação sobre o código de conduta, enfim, o que seja. Só que a gente não conta essas horas de formação. E está onde esse nosso trabalho, esse nosso investimento? Né? Então, o ouro da nossa casa está dentro de casa, literalmente. Não há formação externa mais importante do que essa pessoa estar apta, à vontade, conhecedora de todos os procedimentos da casa. E esse conteúdo está onde? Não é na faculdade A, B ou C, não é, garanto que não é. Esse conteúdo, que vale ouro, está dentro da nossa casa, tá? Dentro das nossas escolas, e precisam ser transformados em informações. Obviamente que existem as formações externas, isto é, um conjunto de conteúdos que nós não temos essa expertise e que nós precisamos estar atentos e, mais uma vez, promover, incentivar, financiar para que essas pessoas façam formações externas. Mas vou dar outro ouro aqui. Isso é conteúdo valiosíssimo, hein, gente? Outro ouro é investir na formação externa. Essa pessoa que recebeu a formação externa, ela é multiplicadora dentro da minha escola. Eu não preciso pagar 5, 6 formações externas para aquela pessoa escutar as mesmas do colégio, escutar a mesma coisa. Eu estou perdendo a oportunidade de transformar o professor, o educador, em multiplicador de conteúdo. Então, a escola investe para 1 ou 2, por exemplo, numa formação externa, e essas pessoas são multiplicadoras internas. Lá na gestão de desempenho eu vou falar sobre isso, que é como é que eu vou incentivar essas pessoas a transformarem aquele conteúdo que aprenderam numa formação externa em conteúdo interno, tá? Depois, formação de estagiários. Todas as vezes que vem um estagiário para a nossa escola, é uma oportunidade ímpar da gente renovar, né, o conhecimento, o sangue. São pessoas jovens, geralmente, que estão dentro das universidades. Olha só que privilégio. O estagiário não pode ser visto como um peso ou uma obrigação, ou seja lá o que for, uma pessoa que sabe menos. Pelo contrário, aquele estagiário está dentro da universidade, está com um professor orientador, isto é, aquelas dúvidas que eu tenho na minha escola podem ser tiradas via estagiário para professores que estão dentro, né, na academia. Isso é privilégio. E também o mesmo sistema das formações externas. Pedir para esses estagiários, né, contribuir com o desenvolvimento e a formação da nossa equipe. Também inclui aqui algo que a gente fez na formação passada, não sei se lembram, Jorge lembra do programa Prata da Casa, que foi aquela ideia, né, da gente, o desafio de cada escola em Portugal formar uma não docente, pensando nas nossas escolas em 2030. Imagina só, eu não faço ideia de quantas escolas há em Portugal, até uma falha minha eu deveria saber, mas vai lá, 500 escolas, 1000 escolas, não faço a mesma ideia. Se cada uma formar uma, gente, uma não docente, e eu tenho certeza que todas as escolas têm uma não docente com perfil, né, assim, para receber esse investimento. Teríamos aí o tanto de escolas, 1000, não sei quantos. Jorge, depois se tiver essa quantidade, eu não faço. Foi uma excelente sugestão e que nós falámos na última jornada que fizemos há uma semana.
Boa, olha, boa, que honra. Preferimos isso mesmo. Uhum. Que bom, que honra, Jorge. Depois, isso tudo junto, tá? Um pouquinho de cada coisa vai formar o que a ciência também diz, os teóricos falam, né? Que é aquilo que nós chamamos de cultura de aprendizagem. Cultura de aprendizagem. Gente, escreve aí, assim, escreve aí. Cultura de aprendizagem é muito maior do que um plano de formação. Um plano de formação é burocrático, está na gaveta, é porque o governo faz a fiscalização e eu tenho que apresentar. Um plano de formação é chato, é chato muitas vezes. Eu tenho raiva do plano de formação porque eu tenho que executar aquilo. O, o que as escolas precisam é ter cultura de aprendizagem. Eu quero pessoas, funcionários, educadores sedentos de aprender e de multiplicar. E não tem um ser humano nessa face da Terra que não possa ensinar o outro. Nós fizemos em escolas, né? Assim, ensinamos a fazer isso, na verdade. Olha só, um auxiliar foi fazer um curso, falo de uma que eu estou com uma aqui na cabeça agora, mas em várias situações desse jeito. Um auxiliar foi fazer um curso de primeiros socorros na Cruz Vermelha Portuguesa, certo? Esses cursos de fim de semana, 2 dias, enfim. Gente, ela voltou para a escola e multiplicou. Nós ajudamos a fazer um PowerPoint com todo o conteúdo e a ensinar suas colegas a fazer esse mesmo, os procedimentos. Tá? Então, ficou super satisfeita, vaidosa, e nós criamos, com isso e muito mais, uma cultura de aprendizagem. Tá? Tudo bem por aqui? Faz sentido, gente? Faz sentido, Antônio? Isso? É possível fazer isso, Antônio? Não é possível? Vou lhe mostrar como é. Oh, eu não fique desiludido. Eu tenho formação em gestão de recursos humanos também, pós-graduação. Boa, olha, vamos E- trocar e ideias. Eu trabalhei em multinacionais e só descansei quando saí de lá. Sensacional. Porque não é possível. Nem numa multinacional, que parece ter todas as condições. Numa que eu trabalhei, ao fim de um ano e meio de lá estar, pediram para reduzir a força de trabalho em 10%. Eu tinha acabado de construir o sistema de avaliação de desempenho e de gestão de compensações e benefícios. Sim. Não se pede para reduzir 10%, quer dizer, pede, sabe, se não quiser, pede, não é? E eu aí despedi e disse, olha, quando se é para reduzir 10%, contrato um advogado, porque ele faz isso melhor que eu. Se é só para isso, trabalhei 2 vezes em multinacionais. Parece Sim, ter que todas as legal. condições para nós aplicarmos estes passos e estas teorias que têm fundamento empírico, não é? Na área de recursos humanos, mas isto não é possível. Não é possível na plenitude, não sei se me estou a fazer entender. Aham. Porque nós temos que andar sempre a jogar na arte do possível. Face, isto depois, Ah, isto depois esbarra sempre com a realidade. E por ah. muito dura que seja a nossa cabeça, a realidade é sempre mais dura. Não Não sei sei se O estou a fazer Antônio está entender. querendo dizer, então, que o que eu vivi é impossível. O que eu vivi foi um sonho. Que eu já vi isso várias vezes na prática. Está bem, mas com esta. Ainda faltam dois itens. Faltam 2 itens. Com esta, Vamos ver o que é que tem pela frente, para a com gente este ver se faz. pormenor e com esta profundidade, não vejo possibilidade. Eu estou De ir a todo lado, de ir a todo lado. consegue acreditar em mim? Eu consigo, claro, porque senão Eu não estou lhe estava aqui. afirmando que eu lhe mostro. Mas, ó, Eu Raquel, só- se eu não acreditasse em si, não estava aqui. então, eu estou lhe afirmando que eu fiz Por tudo isso é que isso. estou aqui. Eu fiz tudo isso, Antônio. Ok, Fiz, não, fiz acredito. várias vezes. Olha, Sim, e eu afirmo. acredito. Agora, eu nunca tive a Mas oportunidade de eu fazer isto. entendo que quem passa por experiências mais angustiantes em organizações fica meio desacreditado mesmo, Antônio. Eu entendo a sua e lamento a sua experiência não tão boa. E por vezes nós trabalhamos em organizações, uma ou outra na vida, e achamos que todas são daquela forma. E eu posso lhe afirmar que não. Ali é só a pequena amostra da qual o Antônio teve essa má experiência. Eu fui, Mas não é foi assim. multinacionais farmacêuticas. Pois, olha só, Aquilo é olha muito só. complexo. Olha, nós estamos aqui para mostrar sim que é possível, viu, Antônio? Mas obrigada pela sua
partilha pela sua, né? Falar um pouco da tua experiência também, é muito bom a gente ouvir. Mas posso dizer que tenho todos os instrumentos, inclusive. Eu não só fiz como ensino, como tenho todos os instrumentos. Tenho o caminho das pedras, Ok, tá bom? tá bom. Agora uma coisa é certa. Uma coisa é muito certa, Antônio. É preciso que a alta gestão, a alta administração da escola, a liderança da escola, acredite nisso. Acredite. Eu vou passar mais rápido porque o tempo está muito. Jesus, eu tenho muita coisa ainda. Jorge, eu não sei se eu consigo, mas. Enfim, tem Mas muita pode coisa. prolongar mais um bocadinho, Tá pode. bom. Eu, por mim, fico aqui o Como da tempo outra que for vez, exatamente. necessário. Sim, Como sim. disse, eu adoraria que isso, né, fosse assimilado e. Mas sei que eu falo demais. Pronto, é Mas não isso. se Acho que esqueça é que isso. temos que jantar, está bem? Sim, tá bem. Olha, então no terceiro pilar, que é da gestão de desempenho, nós temos o ciclo, né? O ciclo de gestão de desempenho. Na verdade, se eu pudesse não, dentro desse quadrante há um outro ciclo, que é o ciclo de gestão de desempenho, com 4 etapas também, que nós aplicamos. é, Tanto para não docente como para os docentes, e utilizamos aquele modelo né, do contrato coletivo, que tem os anos de progressão e os anos de desenvolvimento. Isto é, nos anos de desenvolvimento, a avaliação é feita para desenvolver as pessoas. No ano de progressão, a avaliação é quantitativa e é feita para promover e reconhecer, isto é, ter impacto no salário das pessoas. Então, nós temos todo esse material para implementar não só a gestão, como a avaliação de desempenho, docentes e não docentes. No quarto quadrante, nós temos aqui uma grande quantidade de práticas, ações. Aqui eu coloquei algumas delas para ilustrar, né? Mas, inclusive, depois vou falar da imersão que nós fizemos em janeiro. Nós apresentamos, foi muito interessante, os 10 elementos da motivação. Tem muita coisa boa para se fazer aqui. Mas, de forma prática, é importante que se faça um inquérito de clima. É importante que a escola tenha vencimentos, né, praticados no mercado, competitivos. É importante que a gente olhe para as práticas de benefícios. Lembrando também que as pessoas se motivam quando convivem umas com as outras, quando são cuidadas com programas de bem-estar, quando tem premiações, né, onde eu lanço concursos ou projetos, enfim, que a gente faça aqui desenhos de premiações. Lembrando que as pessoas também acham importante ter boas instalações, equipamentos, né, tem toda a questão, há funções que gostam de usar fardamento, enfim. Um plano de carreira, e volto a afirmar a questão da comunicação e da liderança. São dois dos fatores que motivam as pessoas no trabalho, dos que eu destaco. A liderança capaz, próxima, e a comunicação. Tá? Então, esse é o modelo que nós trabalhamos, fizemos, implementamos em escolas no Brasil, com resultado de escolas reconhecidas em certificações, inclusive pelo Great Place to Work, né? Eu já implementei escolas que ganharam o GPTW, tá? Tanto no Brasil como aqui em Portugal também tem essa prática. Agora, o que é que eu queria que ficasse aqui como ideia principal? Se eu afirmo que nenhum pilar pode ser esquecido, não vejo aqui como eliminar qualquer uma desses pilares. Você pode até não ter uma prática, né? Uma determinada prática. Ah, aquela minha escola não tem benefícios. Ok, tudo bem. Você vai ter outros mecanismos de motivação, tá? Mas eu estou falando do pilar. Nós precisamos recrutar e selecionar pessoas. Nós precisamos motivar, custear essa formação, promover essa formação e esse desenvolvimento das pessoas, não como uma obrigação, mas como um diferencial competitivo da escola. Nós precisamos gerir o desempenho delas, saber o que é que elas fazem de bom para dar feedback, mas nós não podemos esquecer o engajamento e a motivação. Para isso, para que nenhuma seja esquecida, eu transformei em agenda. Eu só posso, é,
eu corro o risco de deixar alguma prática para lá se eu não tiver isso na minha agenda. É pauta da minha agenda em todos os meses do ano. É tanto que eu simulei, aqui vou passar as páginas para vocês verem, como é que fica essa agenda em 3 meses específicos. Eu coloquei assim bem emblemáticos para a gente entender qual é a lógica disso aqui. Em setembro, como é que ficaria uma agenda dessa de gestão de pessoas? A boa parte de vocês já fazem, tá? Só não fazem, talvez, de forma sistematizada. Em setembro, né? Eu coloquei aqui um pouquinho de ajuste, pode ser também final de agosto. Certamente nós estamos entrevistando e selecionando pessoas. Docentes já é para a gente estar com as pessoas em casa, né? Porque já vão começar as aulas, então tá ali mais apressado. Não docentes, a gente por vezes vai deixando mais para o fim, porque a nossa pressa é contratar, selecionar docentes. Bom, essa agenda ficaria assim: entrevista de seleção para assistente, integração da professora e da educadora que foram selecionadas, e eu preciso fechar a equipa 2025/2026. Tá? Isso é um cenário, tá, gente? É didático. Didático, é só para vocês entenderem a lógica. Em setembro, no pilar formação e desenvolvimento, o que eu tenho? A minha cabeça tem que estar pensando em quê? Na formação dos novos docentes e não docentes, na formação do descritivo de função. Lembram lá do descritivo de função que a gente precisa ter? Nós precisamos fazer o levantamento das necessidades de formação para esse ano, o que é que a minha equipe precisa aprender e se desenvolver. Nós precisamos começar o ciclo, aliás, de gestão de desempenho, com a elaboração dos objetivos para esse ano, com as reuniões iniciais, tanto de docentes e não docentes. Raquel, posso esquecer do engajamento e da motivação? Não, de forma alguma, e nem no mês do ano. Está na agenda, na pauta, é o quarto pilar, a gente já viu que não pode faltar. O que pode aparecer aqui? Posso fazer um pequeno almoço, uma dinâmica de integração, eu posso dar um kit de boas-vindas para as pessoas se sentirem acolhidas, eu posso já fazer a divulgação do prêmio daquele ano, o que é que a gente vai premiar, né? Que tipo de prêmio é aquele ano. Também as pessoas gostam do tal dos aniversariantes, todos os meses se juntam para comer um bolinho e tudo. Também faz parte aqui do âmbito da motivação. As escolas que optam por aplicar avaliação de desempenho com impacto no salário, né, mudar de salário, elas fazem a mudança de escalão em setembro. E também viria para cá, para essa pauta, tanto da gestão de desempenho, como fim de um ciclo, né, como da motivação. Tudo bem, dá para entender? Me digam coisas, fica claro? Vou passar mais 2 páginas, tá? Em 2 meses do ano, para vocês sentirem qual é a mudança de perspectiva. Ô, António, tu estás a falar e ninguém te está a ouvir. Isto dá perfeitamente para fazer. Aliás, todos nós, de certeza, fazemos um bocadinho disto. É Todos nós. isso. Dá perfeitamente Nós quem? para fazer. Nós, diretores, todos nós fazemos isto. Bravo. Podemos não fazer tudo, mas fazemos pelo menos um pouco de cada uma destas coisas. É Agora, isso, com, Antônio. com a consolidação, com a abrangência que a Raquel quer transmitir e bem, isso eu acho que é difícil nós conseguirmos fazer isso. Já agora, Olha, se conhece o regulamento da avaliação de desempenho do contrato coletivo de trabalho, sim, conheço eu pago para perfeitamente. ver, eu pago para ver uma escola que tenha feito aquilo. Então, quanto é que você está pagando? Gente, acabei de ganhar dinheiro. Uma escola da AEP, neste caso, que é quem negocia, uma escola da AEP tenha feito aquilo exatamente como está ali. Está a ver? Olha, quanto é que está pagando, Antônio? Não. Olha, temos, Gostava mesmo temos de ver. quantas pessoas ao vivo, Jorge? Acabei de ganhar dinheiro sem querer, pá. Gostava mesmo de ver. Olha, lhe mostro, será uma alegria mostrar, na A doutora prática. Raquel não sabe às vezes mais de 50, que eu me desentendi com o doutor Rodrigo Queiroz e Não é Neto, fácil, que é querido, o não é negociador fácil. do contrato. Eu Olha, disse, isto é um monstro, isto não dá para aplicar. posso dizer uma coisa? Em nenhum momento eu disse que era fácil. O que eu disse é que é possível, mas que precisa do compromisso, Deixa eu ver se eu uso palavras para não ser injustas, tá? Gente, assim, eu preciso que aquela escola esteja no momento para aquilo.
tem ali um conjunto de características, sim, mas de abertura, de desejo de mudança. Sabe o que é difícil, Antônio? Diga, Difícil é receber pais de aluno reclamando. isso é o que eu Difícil é gosto mais de perder fazer. professor. Difícil é abrir uma vaga e não ter nenhuma candidatura. Difícil é fechar a escola. Difícil é ter professores doentes. Difícil é ouvir o que a gente escuta nos noticiários. Isso é difícil. Agora, que isso aqui é possível, não tenho a menor dúvida. Eu assino embaixo de qualquer pessoa na minha frente. Qualquer pessoa na minha frente. Com vontade, competência, tudo se faz. Tudo isso aqui, o que eu estou falando, apresentando aqui, não é sonho. Eu posso afirmar, não é sonho. Eu tenho todos esses documentos. Não precisa ser algo, ai, muito burocrático, documentos e mais documentos. Às Uhum. vezes a gente vai muito para esse excesso de burocracia, documentos, sabe, enfadonhos que não levam a muita coisa. É por isso que não é exequível. É porque é muito difícil. O que a gente precisa é transmitir para as pessoas com quem a gente trabalha que a escola está investindo nelas, para que, obviamente, a escola cumpra a sua missão e garanta a sua sustentabilidade, mas que vai ser bom para as pessoas e para a escola. Se a gente conseguir transmitir isso, elas vão completamente, vão mortas de feliz. Agora é preciso sim um trabalho bem feito em relação a essa criação de cultura, tá? Tá Mas certo. vamos conversar muito sobre isso, que eu tô Eu tenho louca o seu para. e-mail, eu depois vou chateá-lo. Pronto. Olha, isso é no mês de setembro. Mês de janeiro, como é que ficaria essa agenda? Mês de janeiro. Lembrando, gente, que o único pilar que não é para ter muitas ações como um bom indicador é o recrutamento e seleção. É o único que deve diminuir. Claro que nós trabalhamos com a escola e vivemos, né, de contratações só no início do ano letivo, como um sinal de saúde da escola. Então, eu coloquei aqui para ilustrar, tá, nossa agenda, que aqui em janeiro nós vamos fazer o ponto de situação da integração dos novos funcionários. Lembram que eu disse? Que o que acontece é que na nossa pressa, na nossa agenda cheia, a gente já esqueceu daquela professora que entrou em setembro. A gente já esqueceu que ela está ainda na integração. Se esquece da professora que dirá da assistente educativa que está lá na limpeza, que está lá, né, num lugar menos evidente. Então, aqui eu tenho que fazer um ponto de situação dessa integração para ver como é que essas pessoas estão. Agora, esse pilar do recrutamento e seleção também é movimentado por situações de baixas, licença maternidade, e eventualmente durante o ano nós temos sim práticas de, por exemplo, ter que selecionar uma pessoa porque teve uma professora que foi de baixa ou coisas do gênero. Depois, formação e desenvolvimento. Olha, já estamos aqui em janeiro olhando para as matrículas 2026/2027, que dirá é uma formação que nós temos que fazer com a equipe dos serviços administrativos para aquela matrícula, como é que vai ser a matrícula daquele ano. Gente, e o diretor, o coordenador, vai ensinar a pessoa da secretaria? É uma formação sim. Precisa só o quê? Estruturar o conteúdo, tratar aquilo como um momento formativo, documentar aquela sessão. Nós precisamos profissionalizar e não tratar como, né, qualquer momento do dia, tá? Valorizar a nossa energia. Depois, vai que o professor, esse aqui foi um caso real, só coloquei o nome diferente. Um professor pediu para ir para Roma na semana da pausa, né, da Páscoa. A escola, inclusive, contribuiu. E tá aqui, é outra formação. Lembrando que nós estamos numa cultura de aprendizagem e tudo conta para essa cultura de aprendizagem. Depois, nós temos uma pessoa dos serviços que foi fazer uma elaboração, um curso sobre a elaboração das ementas da creche e da pré-escola. E naquele sistema que eu falei anteriormente, ela foi multiplicadora. A escola pagou para ela e ela ensinou as outras 3, 4 pessoas do refeitório, né, a formação. Depois, aqui já é hora também de fazer uma outra formação, por exemplo, do código de conduta. Por que eu coloquei o nome aqui, educadora Sara? Porque a formadora dessa sessão sobre o código de conduta da escola é uma educadora, certo? Gestão de desempenho, nós vamos fazer o acompanhamento dos projetos que estão em andamento, nós vamos agendar as reuniões intercalares e registrar essas formações.
No engajamento e da motivação, não pode parar, é o ano inteiro, nós precisamos estar atentos à motivação das pessoas. Aqui, essa escola fez uma coisa que é bem engraçada, eu vou dizer no final como é que foi feito. O grupo que se chama As Felisbertas, vou já explicar para vocês como é que a gente dinamizou esse grupo. E as orientações do WhatsApp. Tá junto uma coisa com a outra, eu já mostro. Depois, nessa época, também rodamos o inquérito de clima, né, isto é, de satisfação das pessoas, marcamos as consultas de medicina no trabalho e temos os aniversariantes. Volto a dizer, gente, que isso aqui é uma agenda ilustrativa, fui montando, ilustrativa e na verdade, é real, porque eu peguei de dados reais, né, vividos, mas coloquei aqui de forma didática para vocês compreenderem. Em junho, o que acontece com o ciclo da gestão das pessoas? Em junho de 2026, nós já estamos começando a definir as vagas para o próximo ano. Nós anunciamos vagas de trabalho. Essa época talvez ainda seja difícil para docente, fica um clima às vezes chato, enfim, não sei como é que vocês gerem essa situação, mas aqui coloquei de um técnico administrativo, por exemplo. E formação e desenvolvimento. Aqui a gente já começa a fechar coisas, né? Por exemplo, a partilha de aprendizagem, a professora fez uma pós-graduação e vai partilhar internamente. Nós vamos preparar a equipa não docente para as férias do verão. Olha só, nós vamos preparar a equipa não docente para as férias do verão, e isso é uma formação, certo? A formação está aqui no nosso calendário. E depois nós vamos avaliar e concluir o plano de formação. O que aconteceu, o que se realizou, o que foi bom, o que nós crescemos, aprendemos, vamos fazer uma avaliação desse plano de formação. Gestão de desempenho, nós estamos fazendo as reuniões finais e dando avaliação e feedback para as não docentes. Engajamento é a hora que a gente precisa mesmo, no final do ano, todas as pessoas estão muito cansadas, esgotadas, e nós precisamos mais ainda daquela injeçãozinha de força, né, para a gente terminar o ano muito bem. Vem a dinâmica das Felisbertas, vou já dizer, aí nós vamos fechar os prêmios, confirmar se tem passeio, tem escolas que optam por fazer um passeio de fim de ano com a equipa, e nós vamos todos os meses comemorar os aniversariantes. Volto a dizer, de uma forma ilustrativa. O que eu quero que fique aqui a lição? Como o Antônio bem disse, isso nós já fazemos. O que a gente precisa ter é clareza e um pouco mais de sistematização e não deixar nenhum pilar cair. Eu preciso, sim, ter alguma formação durante o ano inteiro, tá? Gestão de desempenho, engajamento e motivação. E vou dar aqui um prêmio para vocês. Vou dar um prêmio. Gente, isso aqui tem que ser conhecido por todas as pessoas da escola. Elas precisam saber disso aqui, certo? Como é que é? Na reunião do conselho, que eu tenho certeza que é mais uma coisa que vocês fazem mensalmente, por exemplo, as pessoas sabem que a senhora lá da secretaria foi fazer a formação tal e que depois ela vai multiplicar para as outras da secretaria. Mas eu não estou na reunião do conselho docente, por que que elas têm que saber da formação da secretaria? Porque ela precisa saber que a escola investe na formação dos seus funcionários. E ela precisa ficar inspirada em também ser a próxima multiplicadora. Certo? Pegaram, gente, a ideia? Pegaram? As reuniões de conselho docente, elas são divididas, devem ser divididas, eu sugiro que sejam divididas. 80% pauta pedagógica, 20% final da reunião que seja pauta de gestão de pessoas. Eu preciso dizer se entrou alguém, se saiu, se estava de baixa, se não estava, porque elas acompanham. Ruim é eu trabalhar na escola que eu não sei, entrou uma nova senhora, eu não sei quem é aquela senhora. E é na reunião que eu comunico isso. Eu sei que todos os meses tem formação. Olha, a cultura de aprendizagem é implementada aí. Todos os meses eu sei que tem formação. É na secretaria, é na pessoal da limpeza, seja lá o que for. Mas elas precisam saber. Lembram do conceito de endomarketing que nós falamos também no encontro passado? Marketing e endomarketing.
Endomarketing, o nome já sugere, é o marketing para dentro, né? Assim, a nossa equipe precisa saber daquilo que a gente investe, daquilo que é feito para os nossos professores e os nossos funcionários. Agora, se a gente não disser, elas não sabem. E aí a gente faz isso com muita naturalidade, com muita elegância, deixando as pessoas empolgadas, inspiradas e se sentindo valorizadas. Agora, quem são as Felisbertas? O que é as Felisbertas? Olha só o que é as Felisbertas. Foi um grupo de. Nessa escola foram 5 pessoas, uma de cada setor, eleitas por indicação da coordenadora do setor, que elas eram responsáveis por animar a escola, certo? Animar a escola o ano inteiro. Detalhe, era segredo. Só quem sabia eram as 5 coordenadoras, porque elas indicavam, e aí a gente mandava um e-mail muito bem escrito, dizendo, é um segredo, parabéns, esse ano você é uma das Felisbertas. Elas ficavam muito, muito animadas, porque elas iam ter o ano inteiro, ninguém sabia que eram elas, ninguém, mas ninguém mesmo. Elas faziam questão de ser segredo, né? Se virou assim uma brincadeira muito engraçada. E aí elas dinamizam até hoje, esse grupo existe, eleito todos os anos, brincadeiras dinâmicas, reflexões, murais com fotografias, chocolatinhos, sabe? Aniversário de uma e de outra. Olha, muito interessante essa prática. Eu super indico essa prática. Na reunião do início do ano seguinte, elas são reveladas. Na reunião inicial, lá em setembro, aí elas vão ser reveladas quem são as Felisbertas do ano anterior, e há muita brincadeira. Eu sabia que era você, eu sabia, eu sempre soube, né? Aquela coisa toda, aquela animação toda. Eu super indico isso. Ligada a isso, para que elas se comunicassem, foi criado um grupo de WhatsApp. Essa escola não optava ter o grupo do WhatsApp como forma oficial de comunicação, mas foi criado esse grupo do WhatsApp para que as brincadeiras fossem colocadas ali no grupo. Mas, para que esse grupo também tivesse aqui uma condição de respeito e de regras, nós enviamos esse infográfico, né, para dizer para que servia aquele grupo ali, né, era mensagens, enfim, ali elas podiam, sim, partilhar fotografias pessoais, enfim, coisas do gênero, a gente fez esse infográfico. Detalhe para quem está se perguntando, se era segredo, quem eram ou quem são as Felisbertas, como é que elas iam escrever lá no grupo? As brincadeiras são divulgadas por uma coordenadora, porque se elas mesmas escreverem, vão denunciar que são elas, certo? Então, as orientações de brincadeira ou qualquer encontro que tenha, a gente faz com uma das coordenadoras para não ser denunciado. Aqui, em termos de integração, trago aqui também como inspiração, a gente entrega para cada funcionário, entrega não, envia de forma digital, basta fazer digital, não precisa imprimir. Quais são as práticas que essa pessoa vai ter ou que está sendo preparada para receber essa pessoa na sua integração? Olha só o que é feito aqui. Eu envolvo essa pessoa na sua própria integração. Ela sabe o que a escola está fazendo para recebê-la. Parece coisas muito burocráticas. E, na verdade, até o são. Né? Na verdade, até são coisas burocráticas. Porque vai desde o quê? Assinar os documentos, fazer o registro do relógio de ponto, né? Uma formação, link para os almoços. Parece uma coisa burocrática, mas eu entrego para essa pessoa de forma, né, carinhosa, eu entrego para essa pessoa de forma acolhedora, simpática, dizendo que a escola está trabalhando por ela, que antes dela chegar para trabalhar, tem um conjunto de pessoas já trabalhando para recebê-la muito bem. E eu ainda digo assim, se a gente esquecer de alguma coisa, você está por dentro do que nós estamos preparando e vai nos ajudar a lembrar daquela determinada coisa. Tá? Então, foi uma ação também muito boa. Isso aqui é só para mostrar, todos os aniversariantes também têm convite, todos os meses, né? O local, a hora, quem são os aniversariantes e tudo. E assim, já em jeito de fim, essas são talvez 2% da quantidade de coisas que faço e ensino a fazer, e é uma missão desenvolver líderes capazes de transformar a sua escola
Estou muito convicta que é possível implementar práticas de gestão de pessoas nas escolas, que essas escolas tenham uma visão estratégica, humanizada, orientada para resultados, resultados e sustentáveis das suas escolas. Essa é a minha missão. Em janeiro, nós fizemos um evento. O Jorge, com muita solidariedade, me ajudou a divulgar esse evento, né? E nós tivemos a honra de ter participantes do Brasil inteiro. E de Portugal também, foi uma honra para mim ter pessoas do Brasil inteiro, de todas as cidades, os estados. Eu parei e fui olhar. Centenas de pessoas inscritas no evento, foram 2 dias, sábado e domingo, 10 e 11 de janeiro. E tivemos mais ainda, né, um carinho recebido. Isso aqui foram mensagens que recebi no meu Instagram de pessoas, assim, que estavam realmente inspiradas, né? Foi um feedback que, embora eu tenha certeza do valor com que eu entrego as coisas, receber esse feedback foi muito importante. Coloquei aqui 2 páginas só, porque para a gente não ficar aqui, não me alongar mais, mas foram feedbacks muito bem feitos. E parte dessas pessoas que estão aqui, inclusive essa aqui tem uma, tá? Estou vendo 2, parte dessas pessoas que estavam na imersão, hoje estão comigo num grupo de formação e mentoria, em que nós montamos um programa de formação e mentoria para ensinar, eu ampliei, né? Tinha uma turma de curso, para ensinar essas práticas, mostrando cada instrumento, fazendo com as pessoas essa implementação. Esse programa é feito por 6 meses, são mentorias ao vivo quinzenais, isto é, são 12 sessões de mentoria comigo, aproximadamente 2 horas. Nós temos um plantão tira dúvidas por mês, isto é, são mais 6 encontros. Nós temos todo o curso sobre como fazer isso, já numa plataforma, são 62 aulas com materiais. Temos o e-book, e mais importante ainda, nós temos uma comunidade no WhatsApp, que nós demos o nome de #Inspirados, de troca entre diretores, coordenadores que querem e que acreditam nessa transformação e que apostam nessa transformação. Para tudo isso, nós temos uma plataforma, claro, para essa organização, né? Preciso realmente de tecnologia, um local onde todos esses conteúdos estão, dessas plataformas que eu acredito que a maioria já conheça. Isto é, aqui dentro de cada caixa dessa tem um conjunto de encontros, de gravações ou de e-book e tudo. E é isso, olha, mas no fim da história, quanto mais o tempo passa e eu fico cada vez mais madura, mais experiente, a minha empolgação só aumenta, e a minha certeza de que isso aqui não é sobre gestão, é sobre transformar, né, assim, as pessoas, sobretudo, enquanto a gente constrói a escola. Tá? Deixa aqui essa frase como inspiração para vocês. Da minha parte, não sei que horas são, o Jorge já está aí com uma cara, mas não sei. Só agradeço mais Estou uma a vez a ouvi-la PEC a com todo o oportunidade. gosto. Muito obrigada, Jorge. Assim toda a gente fica com 1 hora e 30 minutos, em vez de ser 1 hora de Putz, formação. já sabem, quando tiver formação com a Raquel é assim, não tem Ah, jeito. Não há problemas. eu Ora, por mim ficava mais 30, mas... meus queridos, eu volto a dizer uma coisa. Difícil é abrir uma vaga para professor e não ter candidatura. Difícil é ver turmas fechando porque não tem matrícula. Difícil é ver famílias insatisfeitas porque não tem um bom atendimento. E isso sim é difícil. Difícil é ver professores cansados, esgotados, com burnout pelo volume de trabalho e pouco reconhecimento. Isso sim é difícil. Construir isso que eu falei aqui para vocês é de uma alegria, é de um prazer imenso, imenso, tá? É de uma satisfação ver o resultado, é de uma satisfação ver as pessoas se modificarem, a escola, a cultura da escola se modificar.
Já peguei casos de escola que tinha zero formação enfim, por questões, pronto, e que nós transformamos em cultura de aprendizagem. Já vi mesmo. Com a glória de Deus, tive a honra. Agora, nunca vou dizer que é fácil. Não, nunca vou dizer que é fácil. Requer um trabalho, requer investimento, requer muito compromisso, muita clareza, requer que aquela liderança esteja apta a abrir mão. E nós fizemos também essa analogia na última formação, abrir mão de algumas folhas, né? Enquanto aqui práticas nesse caso, comparando com uma árvore, abrir mão de certas folhas, deixar cair certas folhas, deixar cair certas práticas e deixar que a primavera traga novas práticas, tá? Isso sim é que nós precisamos fazer. Agora, cada um escolhe o que é o seu difícil. Cada um escolhe o difícil que quer enfrentar, cada um escolhe o desafio que quer enfrentar. Não tem resultado novo fazendo a mesma coisa. É muito difícil, muito difícil. Agora, que afirmo que é possível, e cada escola constrói, é um modelo replicável na medida de que a ideia é replicável, certo? A ideia, todos os procedimentos são replicáveis, agora é copiado igualzinho de a escola A para a escola B? Não, a escola A vai implementar da sua forma, a escola B vai dar o seu jeito, a sua cultura, a sua cara, não é? Tem escolas que são muito mais burocráticas, gostam de documentos mais densos, tem escolas ou gestores que são mais fluidos, mais rápidos, gostam de coisas mais, né, mais fáceis, e aí as coisas vão sim acontecendo. Agora, é preciso realmente trabalhar e acreditar. Fé, tá bom? Muitíssimo obrigada. Estou disponível. Eu queria era ouvir alguma coisa, Jorge. Só um minuto para ouvir, Sim, sim. só o Antônio que falou, mais alguém. Tem 2 minutos para falar. Vamos lá. Opa, Foi muito bom. Olá, sim, Resumo. Fábio. Alexandra. Também está aqui a Alexandra. E até está o Bessa ao lado, o antigo diretor pedagógico do Colégio Rainha Santa Isabel. E a Alexandra, que é membro também da direção. É Olá. um gosto ver-vos. Principalmente o Artur Bessa, que é o anterior diretor pedagógico. Raquel, é um gosto ouvi-la falar sobre pessoas, Obrigada, Jorge. que é aquilo que é de mais importante, que é o mais importante nas escolas. E certamente vamos continuar a ouvi-la noutras oportunidades. E, e pronto, cabe-nos a nós e a mim, particularmente em nome da APEC, agradecer a sua disponibilidade, simpatia, o empenho. Quem quiser contactar diretamente a doutora Raquel para alguma formação mais especializada, naqueles cursos que a Missão Inspirar tem os contactos. Eu penso que o PowerPoint tem lá os contactos, não tem? Se não tiver, eu coloco. Acho que E, nesse não pois, está, mas eu vai acrescento no colocar. final. Sim, Nós Jorge. vamos enviar a todos o PowerPoint, vamos enviar também a gravação e possivelmente enviamos também um inquérito de satisfação. Podem também pôr lá os comentários que entenderem. E, e esqueci-me de dizer inicialmente que também temos gente dos arquipélagos da Madeira e dos Açores. Cumprimentámos a irmã Domingas, a representar os Açores. Vi também a irmã Conceição Maio, que representa, no fundo, todas as escolas do arquipélago da Madeira. E também é um gosto nós chegarmos às nossas ilhas. E, e não sei se, Alexandre, queres dizer alguma coisa como membro da direção? Não, muito obrigada. Só despedir-me também. Muito obrigada pela presença de todos e, sobretudo, da doutora Raquel Chaves, que mais uma vez nos brindou aqui com ideias brilhantes. Muito obrigada. Muito Ora, bem. Não eu sei que se a Susana agradeço. está neste momento. Ela já esteve, tenho a impressão que agora já não está. E pronto, Raquel,
Olha, Jorge, eu que agradeço imenso a oportunidade, a confiança de partilhar essas ideias, né, que eu sei que são disruptivas, e eu sei que por vezes mexe, né, com a gente, deixa ali talvez um gostinho agridoce, mas é isso que a gente precisa fazer. É isso sim que a gente precisa fazer e é isso que vai mudar o resultado. Tenho certeza Pois, disso. temos que investir nas pessoas, sem dúvida nenhuma, É sim, e não desanimar perante nunca. as adversidades, não é? E Tô- agora, e agora vamos ter tempo de processar toda esta informação. Foi muita informação e vocês agora vão ter tempo também para, para poder digerir. Alguém estava para dizer qualquer coisa? Não? Não. Então, nesse caso, despedimos-nos. Obrigado pela vossa presença e até uma próxima formação. Está bem? Uma boa Amém. tarde a todos. Raquel, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada.